Oi, gente, mais uma vez começando a série, mais um vídeo da série Brasileiros e Estrangeiros como eu, saudando a minha ancestralidade. E hoje eu tenho na minha companhia a Fara Serra, que é uma brasileira que mora na Itália, em Gênova. A gente se conheceu pessoalmente em São Paulo em dezembro de 2019, porque ela organizou uma coletânea que eu fiz parte e que ela vai falar dessa coletânea já já. Até agora são duas coletâneas. Enfim, eu vou falar um pouquinho do currículo dela e ela se apresenta depois. A Fara, como eu disse, mora em Gênova há 9 anos e ela trabalha como facilitadora para ajudar mulheres a escreverem as suas histórias, para escrever a sua autobiografia. Ela ajuda essas mulheres a contarem as suas histórias e a se apropriarem das suas histórias, das suas vidas através da escrita. Fara, seja muito bem-vinda. Passo a palavra, por favor, se apresente. Me corrija se eu falei teu nome errado, por exemplo. Não, tá Me certo, tá complemente, certo. por favor. Seja É assim bem-vinda. mesmo. Obrigada. É assim mesmo, Fara Serra. Primeiramente, queria te agradecer pelo convite, pelo espaço. É um prazer estar aqui com você, é sempre muito bom. As nossas trocas, gosto muito desses Obrigada. nossas conversas, Sim. apesar de raras, são sempre muito construtivas e Uhum. agradeço muito. E é isso, eu há 9 anos me mudei para Gênova, na Itália. Uhum. Vim para cá por amor, né? Como a Terezinha foi para a Alemanha, É. e me preparei muito para a mudança, mas não me preparei nada para ser estrangeira, para me Aham. tornar uma estrangeira. Você Né? preparou a bagagem. Preparei a bagagem, Bagagem preparei a externa, não a interna. mudança, né? Aquela coisa de morar longe. Eu vim para ficar 2 anos e estou aqui há 9, mas o Uhum. plano inicial era de ficar 2 anos, que era o período do contrato do meu marido. Seu marido é brasileiro? Ele é brasileiro, mas ele nasceu nos Estados Unidos, Ah, mas cresceu no Brasil. aham. E ele já mora fora do Brasil há quase 20 anos, porque depois da Hum. faculdade ele foi fazer doutorado, pós-doutorado nos Estados Unidos, e de lá ele veio para a Itália, Uhum. e já faz. Ele tá fora do Brasil. E então a gente veio, eu vim para cá atrás dele, porque ele estava trabalhando aqui. Na época a gente era só um namorado virtual, Uhum. que a gente, ele já estava aqui e eu lá no Sim. Brasil, mas eu entendi que era um momento que eu precisava mudar também. Eu estava numa empresa que eu já não via mais possibilidade de crescimento, e isso para mim Uhum. era uma coisa que estava começando a me incomodar, Sim. porque naquela época eu achava que o sucesso profissional era ter uma carreira em expansão, uma carreira Uhum. onde você está sempre sendo promovida, e eu Aham. trabalhava numa associação de turismo que era pequena, apesar de ser as maiores associações, as mais importantes, uma das mais importantes associações de turismo no Brasil, Uhum. Você é que formada é em a ITER. turismo, né? Trabalhei com turismo, é. Sim. E eu entendi que era uma ótima oportunidade, né? Não só porque eu ia viver o meu amor, mas porque eu poderia expandir a minha carreira profissionalmente, né? Até porque a Sim. Itália é uma potência turística e eu É. jamais imaginei que eu não fosse conseguir emprego aqui. Isso nunca Uhum. passou pela minha cabeça, né? Aham. Só que eu me mudei para uma cidade que o turismo não existe, a maioria das empresas são familiares, Ah! né? As agências de viagem. Uhum. E eu trabalhava com uma coisa muito específica que eu amava, que eu fazia lá. No Brasil, eu trabalhava com projetos e a gente capacitava, qualificava, né, os pequenos empreendedores a trabalhar com o turismo. Então, Ok. como que eles se promoviam e como a gente fazia trabalho junto com o Ministério do Turismo e a Embratur, projetos, né? Uhum. Então, não era trabalho de vendas, né, Tá. na agência de viagem, era um trabalho mais ousado, de longo prazo, né? Eram projetos grandes.
E quando eu vim para cá, não consegui me recolocar, e isso foi um grande problema para mim. Porque eu tinha 30 e poucos anos, e nem de longe pensava em ser só esposa e dona de casa. Não. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma resistência de que eu queria trabalhar no que eu gostava. Sim. Sabe, eu não queria topar qualquer emprego, porque eu sempre tive muito medo de entrar num emprego qualquer e depois nunca mais sair. Sabe, ficar naquele trabalho e fazer uma coisa que eu não gosto, e eu sabia que não ia me fazer feliz. Como então, eu tive acontece com muita muitas resistência. pessoas. Oi? Perdão, como acontece com muitas pessoas, né? Eu tive a fortuna de ter essa condição, do meu marido ter uma boa condição aqui, de não precisar da minha renda. Na verdade, eu tinha renda, porque eu tenho um apartamento em São Paulo, que eu consegui comprar, então eu tenho meu aluguel, que é um bom aluguel, né? Eu estava acostumada a ter minha independência financeira, então eu tinha minha poupança, eu vim para cá com que eu tinha recursos, né? Sim. Que até Diferente de então muitas pessoas. eu trabalhava, era solteira, não tinha filhos, né? Consegui comprar minha própria casa. Então, eu consegui fazer uma poupança e, por um tempo, eu tinha minha independência financeira, mesmo sem trabalhar aqui, porque isso, para mim, sempre foi uma coisa muito importante. Sim. Né? E que se tornou depois um grande incômodo quando eu perdi minha independência financeira. Porque uma hora o recurso acaba. Eu sei o que é isso. E mesmo tendo a fortuna do meu marido ter um bom trabalho, né, e ter um bom salário, não precisar da minha renda. E depois também o problema é que naquela época o euro e o real era compatível. Não era igual essa coisa de hoje, que não dá 6-1, é impossível. Não dá. Então não adianta eu mandar meu aluguel para cá, porque não vale nada. Eu não faço nenhuma compra da semana no mercado, com que vira o valor do meu aluguel, né? E naquela época, não. Naquela época, na verdade, com o valor do meu aluguel, a gente pagava o aluguel da minha casa, do nosso apartamento, que a gente morava. Tá. Então, de certa forma, eu me sentia contribuindo com a renda e tinha a minha renda e tudo mais. E tudo isso foi uma grande transformação para mim, assim. Foi muito dolorido esse processo, né? Eu não consegui me recolocar, de eu ir perdendo minha independência financeira. Sim. Tudo isso foi me impactando, né? E eu demorei muito para entender que eu precisava mudar. Que eu não dava mais para ser aquela Fara que eu era no Brasil, que aqui precisava ser diferente. E esse meu processo, ele foi involuntário, né? Essa minha reinvenção foi involuntária, porque eu vim para cá querendo fazer o que eu já fazia. Sim. E eu demorei muito, muito, muito tempo. E foi muito solitário também. Porque quando eu tentava falar, nem todo mundo me compreendia, sabe? Tipo, do que eu estava reclamando? Né? Que eu estava... Morava na Europa, com o amor da minha vida, não precisava trabalhar, sabe? Assim, tô maluca? Que você viajava um monte. Mas o trabalho, para mim, sempre foi uma coisa importante. Claro. Né? Sempre foi uma coisa que... Eu nunca gostei de depender dos outros. E outra, eu queria me sentir produtiva. Eu passava o dia inteiro dentro de casa, né? Meu marido saía de manhã, voltava à noite. Eu ainda não tinha muitos amigos aqui, tinha pouquíssimos, né? Então, mesmo para sair, passear, no começo eu ia, mas depois cansa, né? De você ir passear sozinha. Cansa, você não tem motivação. Vou sair toda vez sozinha, tá todo mundo trabalhando e eu vou sair sozinha, vou para onde, né? A dondoca passeando. E eu, de verdade, não me encaixo nesse, sem preconceito, sem nada, mas eu não me encaixo nesse papel de dondoca, né? Não é para mim, não é da minha natureza. Sim. Eu preciso me sentir útil, produtiva, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de inventar as minhas coisas, de trabalhar. E daí, em um momento, eu entendi que eu precisava inventar o meu próprio trabalho. De que eu precisava, porque a partir do momento que eu inventasse meu próprio trabalho, eu nunca mais estaria desempregada, porque eu não queria nunca mais me sentir desempregada. Claro. Eu não queria nunca mais viver aquilo, sabe? Ter aquela sensação. E coincidentemente, eu sempre gostei muito da escrita. Eu sempre escrevi muito desde criança, desde pequena. Desde pequena também. Muito sobre mim.
E assim, eu tinha aquelas agendas, né, que a gente tinha, depois fiz muito diário. Parei um pouco na época da faculdade, quando eu descobri que minha mãe lia os meus diários, daí eu fiquei uma época sem ler. Isso foi uma ruptura. Sem escrever. Ficou uma época sem escrever, né? Aí eu fiquei uma época sem escrever. E mais quando eu vim para cá, eu voltei a escrever. E escrevia muito, porque o papel era o meu melhor amigo. Né? Eu podia falar o que eu quisesse, que ninguém me olhava torto, ninguém fazia cara assim, sabe? Tipo, o que você está falando? Sabe? Você está viajando, você está maluco. O papel não me julgava, né? E eu podia colocar para fora tudo que eu estava sentindo. E depois de alguns anos, eu já estava aqui morando, acho que uns 6 anos aqui, numa viagem que eu fui para o Brasil, que a gente foi para visitar, né, a família, eu fui na casa do meu pai e peguei uma caixa de cartas. De cartas minhas antigas. E achei uma carta que eu tinha mandado para o meu marido, que na época era só um paquerinha, mas ele já morava nos Estados Unidos. E essa carta estava com o endereço dele, tudo lacrado, só que eu nunca mandei para ele. E eu nem me lembrava dessa carta. Daí a gente pegou essa carta e ele ficou super curioso. Falou, nossa, vamos abrir, né? Vamos ver o que tem nessa carta. E eu não lembrava do que tinha. Daí a gente abriu e nós lemos juntos, eu e ele. E nessa carta eu estava falando sobre o quanto eu estava sofrendo com a separação dos meus pais, que naquela época que eu escrevi, meus pais estavam se separando. E eu estava falando o quanto estava sendo doído para mim e tudo mais. E uma carta longuíssima, acho que era 4 páginas a carta. Uma super confissão, assim, sabe? Colocando toda a minha dor para fora. E não sei por que cargas d'água, eu não tive coragem de mandar para ele, mas também não joguei fora. Guardei, né? E ao ler aquilo, eu falei, poxa, quanto é importante a gente ler o que a gente escreve. Né? Porque até então eu só escrevia, eu nunca lia. Eu falei, porque se a gente esquece das dores, imagina o quanto a gente não esquece das alegrias, né? Pois é. E daí, quando eu voltei para cá, eu não pude trazer os meus diários que eu tinha lá, por causa de peso de mala e tudo mais. Os meus diários estão lá na casa do meu pai, os meus antigos diários, né? Mas eu comecei a reler os meus caderninhos daqui, das minhas anotações. E daí eu entendi que eu estava passando por um grande momento de transição. Que eu estava morrendo para mim mesma, né? Aquela Fara que eu conhecia estava morrendo, para dar lugar para uma nova Fara. Né? E coincidiu que era nessa época que eu estava querendo inventar o meu trabalho, que eu estava tentando achar alguma coisa para inventar o meu trabalho. E aí eu percebi a importância da escrita, da nossa escrita pessoal e íntima. Né, do quanto é importante a gente reler as coisas que a gente faz, né? A gente rever os nossos aprendizados e rever tudo aquilo. E daí, nessa época, eu falei, poxa, é com isso que eu quero trabalhar. Não sabia ainda muito bem como, né? Mas eu falei, é com isso. Eu vou trabalhar com isso. Eu vou inventar meu trabalho ao lado dessa escrita, que hoje eu chamo de escrita autobiográfica. Né? E das histórias. Por quê? Porque eu acho que nessa fase também foi uma das grandes sincronicidades da vida. Foi quando eu descobri uns grupos no Facebook de mulheres estrangeiras, de mulheres expatriadas. E eu comecei a ver que o que eu estava vivendo tinha um monte de mulher vivendo. Eu não era aquele extraterrestre que eu imaginava que eu fosse. Sabe, que só eu no mundo... Somos muitas. Né? E daí me veio a ideia de fazer a coletânea Retificações, que você participou, que é essa coletânea aqui. Que é a primeira, a minha está por aqui. A primeira primeira que você organizou. Foi a primeira que eu organizei. Em 2019. 2019, isso. Que conta justamente a história de mulheres que estão passando por esses momentos de reinvenções. Né? Que estão passando por essas fases de ter que se transformar, né? E daí eu consegui reunir 33 mulheres, a Terezinha é uma delas, e a gente fez um financiamento coletivo, porque eu não tinha dinheiro para bancar a produção do livro, eu fiz com a editora Fafalag, que é uma editora pequenininha aí da Alemanha,
Da Fátima Nascimento. Isso, que também não tinha recursos para investir na produção do livro, para bancar a produção do livro. E o nosso financiamento coletivo foi muito bem sucedido. Teve até um pequeno superávit que a gente doou para uma associação que trabalhava com mulheres vítimas de violência na minha cidade natal, em Campinas, a SOS, Ação Mulher e Família, que trabalha com mulheres e crianças, né, que sofrem violência. E daí me veio essa ideia, então, de fazer um livro, mas não um livro meu, um livro com as mulheres que estavam vivendo o que eu estava vivendo. Sim. Sabe? Para a gente ajudar outras pessoas. Para que outras pessoas não se sentissem mais sozinha, igual eu me senti nesse processo. Eu falar, poxa, tem mais gente vivendo o que eu estou passando, sabe? Assim, sim. E não só isso. Eu acredito muito que essas histórias que a gente traz nessas coletâneas, que são todos contos autobiográficos, né? São histórias reais, de mulheres reais, comuns, como nós duas, né? E mulheres de carne e osso do dia a dia, né? Mulheres nenhuma com os nossos superpoderes, mas os nossos superpoderes normais. E porque eu acho que ao ler a história de outra pessoa, ou ouvir, né, a outra pessoa contar as suas histórias, as suas experiências, a gente tem muito a aprender. A gente acha, né, aquela pecinha que está faltando no nosso quebra-cabeça. A gente olha uma situação que fala, poxa, talvez o meu caminho possa ser esse também. Exato. Ou que dá aquela luz de falar, poxa, eu não tinha olhado por esse olhar ainda, né? Eu estava enxergando só pelo outro lado. Então, eu acho que a gente tem muito a aprender com essas histórias. E a coletânea veio para isso, então, para tirar um pouco a solidão e para mostrar luzes, diferentes luzes, no final do túnel de várias pessoas, né? De acordo com aquilo que ela está vivendo, de acordo com a fase que ela está vivendo. Porque a coletânea Reedificações não traz só histórias de estrangeiras, né? Tem mulheres que nunca saíram do Brasil. Tem mulheres que sofreram abusos morais ou físicos, né? E tiveram que aprender a lidar com aquilo. Mulheres que ficaram doentes e tiveram que superar a doença ou aprender a lidar com a doença. Mulheres que se aposentaram e tinham que aprender a lidar com a aposentadoria, ou que algum ente querido morreu e tinham que aprender a lidar com aquilo. Então, a vida de todo mundo é cheia desses momentos de reedificações, né? E a gente trouxe um pouquinho disso, uma pequena realidade disso, na coletânea Reedificações. E depois disso eu me tornei mãe, quer dizer, eu já era mãe quando eu fiz a coletânea Reedificações, mas depois disso me veio a ideia de fazer uma nova coletânea, que é a Coletânea Mães. Que foi publicada em 2020. 2020, em plena época de pandemia, a gente conseguiu fazer esse livrão aqui. Quantas autoras dessa vez? Oi? Quantas autoras dessa vez? Dessa vez, 92 mulheres. 92! Uau! São 90 mães e 2 não mães. Porque aqui a gente falou sobre vários aspectos da maternidade. De novo, com contos autobiográficos, mas cada uma contando sobre aquilo que estava ali tocando no momento, ou sobre alguma coisa que aconteceu e que causou uma rupção e uma transformação na vida delas. E esse livro aqui contou com o prefácio da Ana Holanda. Ana Holanda. E cada uma contou das fases. Então, tem mãe que perderam os filhos, seja na gestação neonatal. Tem mãe que fala sobre como foi o puerpério, tem mãe que fala de quando foi quando os filhos saíram de casa, tem mães que contam das dificuldades de voltar ao mercado de trabalho ou de equilibrar a vida. Então, assim, a gente passa por uma ampla, todo o universo da maternidade, assim, foi muito mãe adotada, mãe de criança adotada, né? E tem histórias de 2 mulheres não mães, que são 2 amigas, que eu convidei para contarem as suas histórias, porque eu acho que elas também têm muito a acrescentar, né? Hoje a gente tem o direito de escolha de não ser mãe, mas a sociedade não está bem preparada para isso. Ainda existe um tabu, né, contra a mulher que não tem, que não é mãe, como é o meu caso.
Exato. E elas, na verdade, não é que não foram mães porque não quiseram, mães por vias naturais, né? Porque não quiseram, mas porque tiveram problemas de saúde que as impediram de ter filhos. Sim. Né? Uma é porque o marido é estéril, e a outra é porque teve o ovário policístico e teve que fazer uma cirurgia. Então, ela não tem como gerar um filho. E a minha ideia de trazê-las foi de falar que se a gente também, porque eu acreditava e acho que muitas mulheres que lerão o livro, né, a Coletânea Mães, são aquelas que tentantes, que também estão querendo, né? E às vezes estão querendo, e de repente descobrem que não podem e caem no desespero. Sim. E essas minhas duas amigas vêm para dizer que está tudo bem. E a Terezinha também está aqui para dizer que está tudo bem não ter filha, né? Você não deixa de ser mulher. Ou de ter filho, claro. Desculpa, não filha, né? Não deixa de ser feminina, não deixa de ser mulher por causa disso. Você vai encontrar outras motivações na sua vida, sim. Outros propósitos, outras formas de alimentar o seu amor maternal. E então, o meu trabalho vem com esses dois lados. Era a gente olhar para a nossa história e se apropriar de quem a gente é. Sim. Desculpa, deixa eu beber um golinho de água. Imagina. E o outro é, através dessas histórias, né, que a gente conta, ajudar quem está passando pelas dores que a gente já passou. Ou que estamos passando. Então, eu acho que daí a gente amarra as duas pontas a gente pega nas duas pontas da corda, né? Sim. Porque a gente também passa por isso e supera as coisas que a gente supera, e às vezes a gente não se dá conta. E a escrita vem nos ajudar justamente a isso. A gente olhar para o que a gente fez, o que a gente viveu, e ver o quanto a gente conseguiu superar aquilo. O quanto a gente conseguiu passar por aquilo, né? Quanto a gente se descobre resiliente e o quanto a gente se descobre capaz de superar tantas outras coisas. Sim. Porque se a gente já passou por tudo que a gente passou, a gente consegue enfrentar o que vem pela frente. Sim. Então, eu acho que essa escrita autobiográfica, ela nos ajuda a isso, a gente olhar para as nossas histórias, a gente se apropriar dos nossos feitos, das nossas escolhas, e se apropriar de quem nós somos, da gente resgatar o nosso eu, sabe? O nosso olhar para a gente mesmo e resgatar a nossa crença na gente mesmo, na gente se acreditar. Porque muitas vezes a gente perde essa credibilidade. Né? A gente mesmo não acredita. A gente para de acreditar na gente mesmo, né? Porque não se dá conta de tudo aquilo que está fazendo, né? A gente vive muito em busca do extraordinário. Eu até falo que as coletâneas são histórias ordinárias, mas que no fundo tem um quê de extraordinário, né? Porque tem grandezas no nosso dia a dia, né? A nossa vida acontece no dia a dia. A gente fica esperando aqueles momentos, né? Tipo a festa do casamento, né? A festa de formatura, ou sei lá, comprar a casa própria. Esses são momentos efêmeros, né? Que eles acontecem e acabam. A nossa vida acontece no dia a dia, né? Todos os dias que você foi lá na faculdade e estudou para conseguir chegar à festa, né? Todo o tempo que você namorou para conseguir casar, né? E pessoalmente... Perdão. Não, pode falar. A gente fica à espera desses picos, né? E não se dá conta que a vida acontece fora do pico, né? Ela acontece no dia a dia. Sim, E tem coletânea nova que vem, que está vindo, que vai acontecer esse ano, de 2021. Vai nascer esse ano. Agora a gente está na fase de chamada das autoras, então toda mulher que se sentir interessada em participar não precisa ser escritora, basta querer contar a sua história. E essa é sobre o universo feminino. É para falar um pouquinho sobre tudo aquilo que a gente vive. Dessas muitas mulheres que nós somos em uma só. Né? E falar assim
não só das nossas dificuldades, porque nós temos muitas dificuldades, né? Essa coisa da gente, dessa multitarefa, os multipapéis que a mulher é imposta a ela, né? A sociedade de alguma forma nos impõe, ou aquela cobrança pela perfeição, né? De que a gente tem que estar sempre arrumada, o corpo tem que estar perfeito, a gente não pode envelhecer, né? E que precisa trabalhar, e que precisa ser uma boa esposa, e que precisa casar, e que precisa... Tem que dar conta de todos esses papéis, né? Não falar só das dores disso tudo, mas falar também da nossa força e da nossa capacidade de fazer frente a tudo isso, sabe? Da nossa capacidade de superar todos os tabus que nos envolvem, né? Da gente... Sim. Assumir e tentar resgatar a credibilidade no nosso corpo, no nosso próprio corpo, né? No ciclo do nosso corpo. Sim. Então, como todas as outras duas coletâneas, é para falar das dores e das alegrias, né? Falar da vida real. Sim. Não tem... Você pode trazer uma coisa mais lúdica ou você pode trazer uma coisa mais real. A ideia é que seja sempre contos autobiográficos, né? Que tragam a sua experiência, porque o objetivo é esse, a gente dar voz a essas histórias que merecem ser compartilhadas, né? Sim. E para a gente ajudar as pessoas que estão lá do lado que está lendo, quem está lendo, se identifique, fale, poxa... Inspirar até. Se inspirar, isso, e achar caminhos, né, para elas. Sim. E esse livro agora, então, a gente está de aceitar as histórias. Quem tiver dificuldade pode falar comigo, porque eu ajudo a escrever, porque como não precisa ser escritora, às vezes as pessoas têm dificuldade em colocar no texto, tem dificuldade de fechar um texto, então eu também ajudo nesse processo da escrita. E as inscrições vão até o dia 31 de março. A ideia é que o livro seja lançado em junho, pandemia permitindo. Vai permitir. Vamos dar tempo ainda, quem quiser participar, gente, olha isso. Até 31 de julho, até 31 de março dá para participar dessa coletânea. Sim, e daí para saber as informações, ou me manda um e-mail ou entra no meu Instagram, que é Fara Serra, o meu nome, que ali na minha bio acha todas as informações, ou me manda um e-mail, que é o meu nome, faraserra@faraserra.com. E é isso, porque eu acho que a gente precisa se empoderar, sabe? Que nós mulheres temos que resgatar nossa força feminina, temos que resgatar as nossas histórias, porque eu acho que o que está faltando um pouco na nossa sociedade, né, são mais mulheres apropriadas de quem elas são. Exato, concordo. Está faltando um pouco dessa força. Tem muito por aí, não é que não tem, mas pode ter muito mais. Pode ter muito mais, né? E acho muito bacana essa chamada, assim, esse convite para escrevermos as nossas próprias histórias, as nossas vivências, não é? Nós por nós mesmos, né? Nós escrevendo sobre nós. Muito legal. Muito legal, porque até na coletânea Mães, várias autoras que participaram, que nunca tinham escrito, tem algumas que nunca escreveram nem diário, nem nada. Eles falaram, nossa, foi como um cártese, sabe? Tipo, foi um desafogo, me fez muito bem escrever, sabe? Daí que eu vi o que eu tinha vivido, né? O que eu tinha passado. Ou daí que eu vi o quanto eu sou forte, né? Porque as pessoas nem sabem o quanto elas são fortes. Nem sabem a força que tem. A vida nos empurra muito, né? A gente vive muito no ritmo da vida. E se a gente não faz uma pausa e não se permite esse olhar, que a escrita nos ajuda e nos proporciona, né? Esse olhar para a gente mesmo, esse entendimento do que a gente está sentindo, né? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que eu estou onde eu estou? Esses questionamentos. Ou aonde eu quero estar daqui a alguns anos? A escrita te ajuda até a te levar lá onde você quer estar. Então, o que você precisa fazer, né? Eu até falo que o meu trabalho é baseado em 4 pilares, né? Que é o autocuidado, de você se permitir escrever e achar esse momento.
Tem o Gustavo Tanaka, que tem uma frase que é muito legal, que ele fala se você esperar o momento certo para escrever, ele nunca vai aparecer. Ah, sim. Você que precisa criar esse momento. Né? Ainda mais nós, com multitarefadas, né? Precisamos criar esse momento. Então, é um momento de autocuidado, de assumir isso que vai ser um momento meu comigo mesmo. Eu vou bater um papo aqui comigo mesmo, me dá licença, fecha a porta e se coloca a escrever, né? Sim. O outro do autoconhecimento, porque essa escrita nos proporciona esse autoconhecimento, da gente ver o que a gente viveu, a gente revisitar as nossas forças, né? As nossas dores, alegrias, e conhecer a nossa história, entender por que a gente é quem a gente é hoje. Daí tem o autodesenvolvimento, que nos ajuda, né? A partir do autoconhecimento, a gente se autodesenvolve, fala, poxa, isso aqui eu quero mudar, ou isso aqui eu preciso potencializar, né? Dá para fazer, quero continuar sendo assim e quero levar isso adiante. E da autorresponsabilidade, da gente entender que a gente está onde nós estamos hoje pelas escolhas que nós fizemos. Sim. Ou deixamos de fazer, porque as escolhas que nós não fizemos também nos trazem aqui onde a gente está hoje. Exatamente. Né? E, então, de se autorresponsabilizar de onde eu quero estar no futuro, né? Ou se eu quero continuar assim, como eu sou hoje, o que eu preciso fazer para continuar assim? É chamar a responsabilidade da vida para si, né? De entender que a gente é quem a gente quer ser. Né? Consciente ou inconsciente. Muitas vezes a gente é quem a gente é inconscientemente. É verdade, Mas é mais bonito se for consciente. E se fizer sentido. Então, mais leve, né? Fica muito mais leve. Mais leve. Então, é um pouco isso que eu pretendo fazer e tenho feito com esse meu trabalho com a escrita autobiográfica, né? Em cima desses pilares aí. Sim. Eu te desejo muita sorte e que, inclusive, as pessoas que vão nos assistir possam procurar você, né, para participar. E eu fico muito feliz que tem um movimento cada vez maior de mulheres que escrevem. Eu fico muito feliz. E com esse crescente, né? Com esse movimento que só cresce mesmo. Só cresce, né? E o legal é que a escrita é gratuita, né? Pois é gratuita. Se você é alfabetizado, né? Todo mundo tem um papel e uma caneta dentro de casa. Pois é. Ou os celulares, né? Os eletrônicos, que tem gente que escreve livros em celular, né? Nos smartphones. Então. E é só. E a escrita e a história já está dentro da gente. É só a gente só começar a escrevê-las. Só começar a escrever. Exatamente, muito obrigada. Eu que te agradeço. Muito boa sorte e, gente, participem, né? Mande e-mail, procure a Fara Serra nas redes sociais, entre em contato com ela, porque vale a pena participar dessa antologia, dessa coletânea. Vale a pena participar dessa coletânea. Eu quero te agradecer muito por ter vindo e agradeço você que nos assiste. Se puder, assine o canal, compartilhe o vídeo, para que eu possa continuar fazendo essa série que eu amo fazer. Trazer pessoas que possam contar suas histórias, a sua trajetória e nos inspirar. Eu sou uma pessoa apaixonada por ouvir a outra pessoa. Eu amo ouvir as histórias, daí nasceu essa série. Para a gente, como um espaço de escuta, como um espaço para as pessoas nos contarem a sua história. E eu que agradeço imensamente pelo convite, pelo espaço. Agradeço a todo mundo que está assistindo. E é uma série maravilhosa. E concordo com você, eu também amo escutar as histórias. E você está de parabéns por esse trabalho. Muito obrigada. Seja próspero e faça muitas e muitas, muitas outras. Obrigada, que assim seja. Um beijo grande, gratidão. Gratidão também. Tchau.